Olá, seja bem-vindo. Eu sou Viviane Massi, jornalista, e você está no canal da Farma Contábil no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um Descomplica Farma. E hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre como descomplicar a tecnologia na sua empresa, como que a tecnologia pode favorecer o dia a dia da sua farmácia, dos seus negócios, das finanças, da contabilidade da sua farmácia. Para falar sobre esse assunto, eu estou com dois convidados especiais aqui, mas antes, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho para receber as notificações, faça isso agora para você não esquecer. Eu tenho aqui comigo o Gabriel Gaspar, Gabriel, que é um economista, já passou por empresas como McKinsey, Amon do Brasil e Benetton, mas o Gabriel Gaspar é mais conhecido como fundador do portal Nibo. Ele fundou o portal em 2012, que é um portal focado em tecnologia, em soluções tecnológicas para escritórios de contabilidade, mas o papo aqui não é como a Nibo favorece a contabilidade, mas como isso pode favorecer a sua empresa. Então não sai daí não, que você vai entender já já o porquê que a gente trouxe o Gabriel aqui. E para acompanhar, interagir com a gente nesse papo, eu tenho aqui o Bruno Moura, que é contador especializado em farmácias e drogarias, diretor da Farma Contábil. Então estou dando aqui um alô para o Gabriel, um alô para o Bruno. Tudo bem, gente? Vivi, Olá, tudo Vivi. bom? Obrigado pelo convite. Bom dia, Bruno. Bom dia, Vivi. Fala aí, Gabriel. Tudo bem? Bom, o Nibo, eu posso chamar o Nibo de startup, Gabriel? Pode? Dizer que é uma startup? Então, o Nibo, né? O Nibo, ele inovou a maneira de fazer contabilidade. O impacto, ele não é apenas na vida do contador, mas, como eu disse, é um impacto também na vida das empresas, porque se essa tecnologia melhora a relação da farmácia com o contador, isso é um benefício para a empresa em si, para a sustentabilidade do negócio, né? Você, inclusive, costuma dizer que por mês fecham cerca de 2.000 empresas, porque elas não têm um bom relacionamento com os seus contadores, né, Gabriel? Então, eu acho que é importante a gente trazer essa questão da tecnologia. Como eu estou dizendo aqui, o Nibo, ele trouxe aqui uma nova forma de realizar os processos contábeis, totalmente focado no digital. Eu quero te perguntar o seguinte, de que forma essa ferramenta descomplica o trabalho dos contadores e, principalmente, o dia a dia das empresas? Vivi, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que é um assunto super relevante e é muito legal poder discutir essa relação do empresário com o contador e a tecnologia no meio disso tudo, né? Primeiro, assim, explicar um pouco de onde veio essa ideia, essa motivação, né? Eu comecei a empreender ainda bastante jovem e comecei a empreender sem entender muito bem o que era empreender no Brasil, né? Qual era a dificuldade. Contratei um escritório de contabilidade para me ajudar, porque entendia que era obrigatório. E nessa relação ali eu sempre me degladiei com o meu contador, porque meu contador sempre me deu um monte de coisa para eu fazer, né? E eu tinha que ficar me degladiando ali com um monte de coisa e tal, como se fosse uma opção do meu contador me dar aqueles deveres de casa, né? O tempo foi passando, eu comecei a perceber que, no final das contas, a gente vive no país mais complexo do mundo, né? Infelizmente, existe uma burocracia gigantesca aí fora que as empresas têm que fazer frente, e o contador é aquele camarada que te ajuda a navegar nessa burocracia, né? Só que é uma burocracia tão densa que é impossível o contador fazer todo o trabalho sozinho, né? Necessariamente um trabalho em equipe. A empresa tem que trabalhar de braços dados com o contador para que os dois juntos consigam navegar e ser bem-sucedido nessa trajetória. Então, eu percebi, primeiro, que essa relação não estava clara para um monte de gente, né? Contadores se degladiando com seus clientes se degladiando com contadores e os dois se degladiando com o governo, né? Ou seja, nasceu da ideia de que empresários e contadores têm que trabalhar juntos, de forma integrada e com tecnologia, para que eles tenham alguma chance de ter sucesso. Porque, do outro lado, existe uma Receita Federal, um fisco ultra tecnológico, com supercomputadores que estão olhando cada erro, tanto do empresário quanto do contador. Então, assim, se empresários e contadores forem fazer frente ao fisco com um estilingue, né, não vai sair ninguém vivo, porque do lado de lá tem supercomputador, tem processo automatizado. Putz, é um negócio cabeludo. Então, assim, a gente desenvolveu o Nibo justamente, primeiro, para criar esse ambiente de trabalho conjunto, onde fica claro o que é a função do contador, o que é a função do empresário, e, obviamente, a tecnologia não só linka, mas automatiza, né? Então, a ideia é tirar, tanto do contador quanto do empresário, o trabalho repetitivo
para que ambos consigam montar negócios bem-sucedidos. Então, assim, a gente entende que o contador é um grande parceiro do empresário e nós, como Nibo, somos um parceiro dos dois, né? Para ajudar essa interação e automatizar essa relação, esse trabalho conjunto aí, para que as empresas sejam bem-sucedidas. E para que, no final das contas, tenha um tempo, né? Para gerar lucro, fechar negócio, e o empresário contábil também tenha tempo para ajudar os seus clientes com consultoria, com conselhos de alto valor agregado. A gente entende que os empresários contábeis têm essa capacidade, né? Por olharem muitos empresários, muitos negócios, conseguir dar ideias e sugestões que têm um valor muito grande. Então, assim, essa foi a grande inspiração do Nibo ali no começo, gerar esse entendimento comum e uma plataforma para automatizar e ajudar o trabalho de todo mundo, entendeu? Ô Bruno, a gente fala muito sobre isso, né? Que a cultura do papel, ela ainda é muito forte, né? E muitos empresários, né, assim, tradicionais e tal, ainda estão muito apegados a essa cultura de que tem que imprimir, a guia. Como é que está isso, assim, hoje no mercado? Como é que você avalia essa necessidade desse desapego, né, dos papéis, de migrar para o tecnológico? Será que o tecnológico é confiável mesmo? Você que está acostumado a lidar mais com essa tecnologia, porque a Farma Contábil é totalmente tecnológica nesse ponto. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa cultura aí do setor farmacêutico. Vivi, empresas de contabilidade hoje viraram empresas de tecnologia, né? Não pode hoje uma empresa contábil, um escritório contábil, fazer procedimentos do passado, como, por exemplo, portador na rua pegando movimentação em malote para você poder fazer o lançamento contábil. Imagina que há algum tempo atrás, os portadores, mas ainda existem empresas que fazem isso até hoje, tá? O Gabriel sabe muito bem disso. Então, assim, empresas contábeis que têm portadores que vão passando em cada farmácia, em cada cliente seu, para poder pegar os malotes para poder fazer os lançamentos contábeis. Imagina que risco de perder esses documentos, né, Bruno? Assim, uma loucura isso, né? Imagina só, o empresário recebe a conta de luz em papel, ele paga aquele documento, bota dentro do malote. E aí o portador ele tem que ir até lá, pegar aquela conta de luz, aqueles impostos pagos em malote, trazer para a contabilidade. Chegando aqui, nós temos que abrir aquele malote, conferir aqueles documentos e efetuar os lançamentos contábeis um a um. Imagina o trabalho que isso dá, o tempo que isso leva. Então, existem ferramentas hoje que controlam esses envios dessas informações, que podem ser todas elas digitalizadas, informatizadas, através do portal do Nibo, que é o portal que a Farma Contábil utiliza. E quando esses documentos chegam para a contabilidade de forma organizada, os lançamentos contábeis são feitos de forma automática. Olha que maravilha. Os arquivos, uma vez enviados para cá, nós podemos efetuar esses lançamentos contábeis de forma automatizada. E isso faz toda a diferença, Vivi. Aqui na Farma Contábil, 95% das empresas estão no lucro real, certo? Então, quando a empresa está no lucro real, as apurações desses impostos, é necessário que todos esses lançamentos, eles precisam ser feitos. Então, vamos lá. Preciso fechar trimestralmente o balanço de uma firma para poder saber se ela deu lucro ou se deu prejuízo. Então, eu preciso do mês de janeiro, fevereiro e março e saber se deu lucro ou se deu prejuízo. Imagina todos esses meses o portador indo na empresa, pegando uma lote, chegando aqui e eu tendo que fazer esses lançamentos um a um. Desse primeiro trimestre, a guia vence no dia 30 do mês subsequente. Então, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, a guia vai vencer no dia 30 de abril. Imagina eu ter que fazer todos esses lançamentos de forma manual de todos os clientes aqui da Farma Contábil. É impensável. Saber se, por exemplo, o cliente A, o cliente B enviou uma conta de luz ou não enviou uma conta de luz, se enviou um extrato bancário ou não, um recibo de locação ou não. Tudo isso pode ser feito através do portal do Nibo de forma automatizada. E como o Gabriel falou, apuração de impostos, cumprimento de obrigações junto ao governo, tá? Tem que ser prestada, sim, pela contabilidade, mas o empresário, ele tem a obrigação também de ajudar. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto que precisa ser feito para cumprir
as obrigações acessórias que não foi criado pela contabilidade e nem pelo empresário. É que foi criado pelo governo de forma a regulamentar e organizar e normatizar o recolhimento desses impostos, entendeu? Bruno, e não é só produtividade, né? Não é só automação, é também reduzir erro, né? Eu enxergo assim, de um lado você tem um governo ultra tecnológico que está preparado para disparar uma multa automática sem ninguém mexer, só mandando uma carta automática para sua empresa. Do outro está um empresário e o contador com papel. A chance de você não entregar algo com qualidade à altura do que se espera do lado de lá é muito grande, né? Exemplo que aconteceu hoje aqui na Farma Contábil. Vou te dar um exemplo clássico. Um documento de locação que veio para ser digitado, não veio de forma automatizada, e nessa locação o valor do aluguel era R$12 mil. E na hora da pessoa digitar, ao invés de ela colocar 12, ela colocou R$2 mil. R$10 mil de diferença. R$10 mil de diferença no lucro real dá uma baita diferença no cálculo do imposto de renda e da contribuição social. São 24% de imposto sobre uma despesa que não foi considerada. Então, se eu erro na hora de digitar um único dígito, o prejuízo pode ser, nesse caso, foi de R$2.400. Por mês, então, né? Por mês. Então, quer dizer, como que um erro de digitação influencia nesse processo de lançamento contábil, nesse processo de apurações desses impostos, né? Mas, pessoal, quero colocar aqui a questão, que até se está se falando muito isso hoje em dia, da segurança desses dados, né? Na nuvem, nesse ambiente aí todo tecnológico. Quer dizer, as soluções tecnológicas que existem hoje, elas são seguras, elas garantem a segurança dos dados dos clientes, por exemplo. Bruno, Gaspar, queria que vocês comentassem isso. Então, esse tema de segurança é um tema ultra importante, né? Porque a gente está falando de informações confidenciais, e não só confidenciais, mas muito dado pessoal de pessoas, né? Assim, que são abrangidos pela LGPD, e dados estratégicos, né? Então, se você puder imaginar que uma farmácia pode ter interesse nos dados da outra para entender qual é a margem, como está crescendo receita, como está crescendo venda. Então, a gente leva todo esse assunto de segurança com muita seriedade e emprega as melhores tecnologias e práticas que existem no mundo hoje para garantir a segurança dos nossos colaboradores e das nossas ferramentas, né? É óbvio que a gente vê que no universo tecnológico é sempre uma corrida constante, né? Você nunca pode descansar, você nunca pode achar que você já fez todo o trabalho necessário quando o assunto é segurança, porque existe um lado negro da força que está constantemente tentando inventar formas criativas de se infiltrar e achar alguma brecha em alguma tecnologia nova. Mas do nosso lado, o que a gente garante para os nossos clientes é que a gente usa tudo que existe de mais moderno no mundo para garantir a segurança e a privacidade dos dados dos nossos clientes. Bruno, quer comentar essa questão da segurança dos dados? No varejo farmacêutico tem muito isso, né? Os empresários, eles têm muito, eu não vou dizer medo, mas muito receio, tem uma concorrência muito, né, muito feroz, e eles ficam com esse medo, com esse receio de passar algum tipo de informação privilegiada para o seu concorrente. Hoje em dia você passa numa farmácia, aliás, você passa numa rua, todos sabem disso, ali tem às vezes mais de 10, 15 farmácias numa mesma rua, né? E é uma concorrência muito feroz. Aqui na Farma Contábil nós utilizamos o portal do Nibo para poder garantir essa segurança. Cada cliente tem o seu login, cada cliente tem a sua senha, e esses dados são enviados através desse portal que fica salvo, né, todas essas informações. O Nibo garante a segurança desses dados, né? Eu não sei se a gente pode entrar em algum termo técnico, Gabriel, mas eu acho que o portal do Nibo ele deve ter ferramentas contra essas invasões de hacker que porventura possa acontecer. Bom, gente, a gente estava falando aqui, né, de como a tecnologia é importante para a eficiência das empresas, né? Mas eu queria entender como que ela impacta também na longevidade, né? Como que a tecnologia pode, eu queria que o Gabriel comentasse isso, né? Como que a tecnologia, até saindo da área da contabilidade, indo para todas as áreas da empresa, como que a tecnologia contribui para que essas empresas, além de se tornarem mais eficientes, vivam mais e com mais qualidade, né?
Legal. Acho uma pergunta muito interessante e li uma frase muito boa algumas semanas atrás sobre o assunto. A gente no Nibo, a gente é uma startup, né? E eu li uma frase muito interessante que diz o seguinte: o que separa o Nibo da Amazon, né, que é considerada talvez a startup mais bem-sucedida do mundo, aí, uma das empresas mais valiosas do mundo, é uma série de decisões corretas, né? Se a gente tomar uma série de decisões corretas, sem sempre tomar as decisões certas, uma depois das outras, a gente vai virar uma empresa do tamanho da Amazon. E a mesma coisa se aplica a qualquer empresa, né? Se você tomar uma série de decisões corretas, você vai crescer. Você vai arrebentar, vai expandir, seu negócio vai crescer, vai ser cada vez mais rentável. E a tecnologia está aí para nos ajudar nisso, né? Nos ajudar a tomar a decisão correta, né? O que é decisão correta? É classificar direito cada uma das despesas para pagar o mínimo de imposto possível, né? O exemplo que o Bruno deu é emblemático, né? Ele está falando de R$ 2.400, um documento digitado errado, né? Joga isso daqui a 20 anos na vida de uma empresa, por vários documentos por mês, quanto que essa empresa tem a mais no caixa, né? O que acontece com o sócio dessa empresa com esse dinheiro a mais, investindo em projetos melhores? Agora, imagina uma empresa que tem informações melhores para tomada de decisão, toma melhores empresas, toma melhores decisões ao longo da sua trajetória. Agora, pensa num sócio que é a cabeça do negócio e gasta menos tempo com o trabalho braçal. E ele passa a tomar mais tempo analisando as decisões, tomando decisão certa. Isso é basicamente a diferença entre você quebrar ou você virar uma empresa muito, muito bem sucedida, né? É focar, cada um fazer o que faz melhor, com tempo livre para fazer o que faz melhor. Deixa a tecnologia fazer o que ela faz melhor, deixa o seu parceiro contador fazer o que ele faz melhor, e você, empresário, foca no que você faz melhor. É o que tende a maximizar as chances de você ter um negócio bem sucedido, na minha opinião. O que você acha, Bruno? Concorda? Eu concordo plenamente, Vivi. Nós temos várias experiências que a gente poderia estar citando aqui. Teve um cliente da Farma Contábil que um tempo atrás, quando eu fiz uma visita, e mostrei tudo que a Farma Contábil fazia, tudo que ela podia facilitar a vida dele. E aí ele falou: Bruno, dá um pulinho aqui atrás. Todo proprietário de farmácia tem aquele, né, estoque, aquela área administrativa, geralmente na retaguarda, na parte de trás ou no mezanino. E aí eu fui na parte de trás da loja dele, quando ele abriu a porta assim, era uma sala com uma par de documentos. Eu falei: o que é isso? Bruno, isso aqui é tudo cópia de nota fiscal eletrônica, as despesas estão todas elas aqui. Eu falei: rapaz, eu vou te dar uma solução. Eu vou pegar todos esses documentos que estão aqui, vou digitalizar tudo, e você vai poder crescer o seu balcão para trás, você vai poder crescer a sua loja, você vai poder transformar isso aqui num estoque, vai montar um consultório farmacêutico. Bruno, eu posso jogar isso tudo fora? Eu falei: pode. Não só pode, como deve. Manda tudo lá para a Farma Contábil, vamos digitalizar, vamos informatizar tudo isso, salvar todos esses dados e vamos liberar essa sua loja aqui, esse espaço para você poder fazer o que você quiser. Então, assim, é a tecnologia. Nos dias de hoje não tem mais o porquê você ficar guardando determinadas informações através de documentos impressos. Parece uma besteira, parece algo óbvio, mas eu te garanto que eu não vou te dizer... Eu não tenho como te precisar o percentual, mas um volume sensível de empresas ainda desperdiçam tempo, desperdiçam dinheiro, ocupam espaços guardando essas informações sem necessidade. Ele estava querendo fazer o trabalho da tecnologia, né? E ele fazia o trabalho da tecnologia reduzindo a área de venda dele, né? Aumentar a metragem quadrada da loja dele pode fazer ele vender mais, ele deixava de vender mais e armazenava os documentos. Esse é um exemplo, assim, perfeito para o que eu acabei de falar um pouquinho atrás, né? De que a tecnologia, ela pode, sim, deixar a sua empresa mais eficiente e ter mais longevidade. Se ele amplia e tem uma área maior de venda, porque ele não precisa estocar papel, né? Ele tem aí, vai explorar mais a questão comercial e isso pode ser bom para a empresa dele. Isso foi um excelente exemplo que você deu, Bruno. Agora, eu estou aqui curiosa, pensando o seguinte: os documentos estão todos na nuvem, né, gente? Não tem armazenamento físico, né? A gente falou um pouquinho atrás também de segurança de dados. Mas, assim, em relação à segurança de que esses dados não vão se perder, não vão desaparecer, ou que, enfim, tem backup disso, não tem backup? Como é que funciona, mais ou menos, só para quem está nos assistindo ficar um pouquinho mais seguro?
Tem, assim, a verdade é que grande parte das pessoas, alguns anos atrás, tinham o receio de deixar documentos nas nuvens por achar que não era seguro, né? Preferia deixar na máquina ou preferia deixar no papel. Vários estudos já comprovam que deixar na máquina é o mais arriscado de todos, né? Porque se seu HD der pau, fritar, acabou, não tem mais para onde correr. E deixar na nuvem é infinitas vezes mais seguro do que deixar, inclusive, no armário, né? Porque deixar no armário pode ter uma infiltração, tudo ficou úmido, incêndio, já era. Então, assim, hoje em dia você consegue usar prestadores de serviços de tecnologia que garantem, não dá para falar em 100%, mas que é 99,99999% de disponibilidade de todos os documentos, né? Posso dar o exemplo aqui do Nibo, por exemplo, mas existem outras empresas que prestam serviços similares, e a gente usa os data centers da Microsoft, né? Os centros de dados da Microsoft, eles ficam em regiões geográficas diferentes, né? Porque eles não estão só preocupados com o risco de um banco de dados ser corrompido ou pegar fogo, né? Nos Estados Unidos, ele deixa banco de dados replicados na costa leste e na costa oeste. Porque vai que acontece um terremoto na costa oeste. Tudo está replicado na costa leste. Vai que acontece um furacão na costa leste. Tudo está replicado na costa oeste, com múltiplas replicações. Ou seja, a gente tem os melhores profissionais do mundo de segurança de dados trabalhando para a gente, no final das contas, né? E a gente faz tudo isso numa modalidade que o pessoal chama de infraestrutura como serviço, né? Em vez de eu ter uma pessoa do TI que vai na minha empresa, que faz um backup, que pega um HD, cara, aí no final das contas é um processo meio artesanal e meio amador. Quando a gente usa um serviço desse da Microsoft, a gente tem os melhores especialistas do assunto trabalhando para a sua empresa contábil, entendeu? Esse é o nível de diferença. Gabriel, quem não lembra, né, dos backups feitos em disquete? Antigamente você gravava nos disquetes, gravava depois no zip drive, aí depois veio o HD externo. Caraca, isso aí era... Bruno, eu tenho um HD que é um tijolo, ele é do tamanho de um tijolo, desse tamanho assim. Eu tenho dois, eu tenho um que é um menorzinho, né, esses mais novos, e tem um de, sei lá, 10 anos atrás, que é um tijolão, assim. Eu ainda tenho dados guardados desse HD. E, assim, a gente nunca pensa no cenário ruim, né? Mas, infelizmente, o cenário ruim frequentemente se concretiza, né? Então, assim, um incêndio no escritório não é uma coisa tão difícil de imaginar, né? Outro dia caiu um prédio no centro do Rio. Pô, cheio de escritório contábil ali dentro. E o que acontece com os documentos das empresas que tinham seus registros ali naquelas empresas contábeis? Acabou, né? Tem, para mim, o melhor exemplo de tecnologia, não sei se vocês vão conseguir ver, mas, cara, é um software fantástico chamado Google Photos. Alguém conhece o Google Photos? Não. Basicamente, é uma ferramenta do Google que te permite liberar a memória do seu celular para você armazenar todas as suas fotos na nuvem. Deixa eu só mostrar um caso para mim que eu acho assustador, né? Então, eu entro aqui, todas as minhas fotos estão aqui. Olha que curioso. A primeira coisa que ele faz é pegar a cara de todas as pessoas. Então, eu pego, por exemplo, meu filho, que é esse daqui, eu clico nele, ele me filtra todas as fotos do meu filho desde que ele nasceu. Que legal! Então, assim, eu mostro fotos do meu filho aqui, que vocês não vão acreditar, recém-nascido, e o Google sabe que é aquela mesma criança que tem... Isso está na nuvem, isso está na nuvem. Isso só pode ser feito porque está na nuvem, né? Porque o Google está usando toda a sua capacidade de processamento na nuvem para processar todas as fotos que eu tenho e fazer ligações entre elas, né? Então, por exemplo, eu pesquisei fotos, né? Fala aí, Vivi, um assunto que você queira pesquisar. Deixa eu botar aqui. O Bruno falou de barco mais cedo. Deixa eu pesquisar aqui barco. Olha lá, eu escrevi barco, tá? Ele acha todas as fotos que tem um barco. Isso aí. Que interessante, hein? Ou seja... Muito legal, Gaspar. Aí eu tenho aqui, ó, desde uma traineira lá na minha última viagem que eu fui para o Ceará, até eu pesquei. Pessoal, o Gabriel... Vou entregar a você. O Gabriel Gaspar agora, o principal hobby dele é a pescaria. Contei, viu? Ou seja, quando a gente fala de botar na nuvem, a gente não está falando só de aonde eu vou armazenar. A gente está falando do universo de possibilidades, né?
Então, por exemplo, o empresário contábil hoje que armazena documentos no Nibo, que manda documentos através do Nibo Docs, ele fica sabendo quem são os fornecedores, o valor, data de vencimento. Se ele quiser procurar um documento da Light de 10 anos atrás, ele acha em segundos, porque a nuvem permite isso para ele, né? Enquanto se ele chegar num arquivo físico todo empoeirado, cara, quando que eu ia achar aqui? Estou conversando com vocês, quero mostrar para o Bruno uma foto minha de caiaque. Vai lá achar uma foto impressa em algum lugar para mostrar a foto do caiaque. Já era, né? Vai acabar 10 mil calls esse, eu não vou conseguir mostrar, né? Quero conhecer essa ferramenta aí, fiquei super interessada. Gente, infelizmente, eu ainda tinha umas coisas para falar, mas acho que a gente vai ter que voltar aqui para falar um outro dia sobre a figura do contador consultor, né, Bruno? Eu acho que isso dá uma outra pauta para a gente discutir como que o contador consultor pode atuar aí para melhorar a vida das empresas. Eu quero agradecer ao Bruno, que já é meu parceiro aqui, quero agradecer principalmente a participação do Gabriel aqui, do Portal Nibo. Muito obrigada por ter compartilhado tanto conteúdo com a gente. Prazer todo meu. Valeu, Vivi, obrigado. Valeu mesmo, Gabriel. Obrigado, Vivi. Obrigado, Gabriel. Nibo, estamos juntos para poder desmistificar e melhorar essa comunicação das empresas com os escritórios contábeis e principalmente, obviamente, com a Farma Contábil. Obrigado. Valeu mesmo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vivi. Prazer muito grande. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Bom, gente, a gente vai encerrar aqui o programa de hoje, o Descomplica de hoje. Falamos sobre tecnologia, como que a tecnologia, em geral, e na área contábil, pode descomplicar o dia a dia da sua farmácia, a relação da sua farmácia, a sua relação como empresário com o contador que cuida dos seus impostos, do seu regime tributário, enfim. Espero que esse conteúdo seja muito válido para você que está nos assistindo. Antes de ir embora, deixe o seu like, compartilhe, comente, sugira a sua pauta e inscreva-se no canal, porque aí você não vai perder nada, nenhum programa. A gente está sempre aqui, de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, ao meio-dia, com um novo conteúdo para você. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.